Neves, diretor de núcleo pedagógico e PCNP de matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Desativem os microfones, mantenham o foco, importância aí dos registros, desativarem as câmeras e o cuidado pessoal aí para não desabilitar a gravação. Nossa equipe de Ciências Humanas, Ana Cláudia, PCNP de História, Paula Cristina, PCNP de Anos Iniciais, eu, Dulcineia, PCNP de Geografia, Maria Lúcia, Educação Especial e Marcos Rodrigo, PCNP de Filosofia e Sociologia. Nossa dirigente regional de ensino, assim como a nossa supervisora, né, a Maria Paula, elas estão em uma reunião de trabalho e deixam um abraço a todos e desejam aí uma excelente formação. Pessoal, isso. Os objetivos da nossa formação de hoje: compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância. Subsidiar o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. Nossa epígrafe: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Da autobiografia O Longo Caminho para a Liberdade, 1994, Nelson Mandela. Nossa leitura de fruição, eu peço a presença aí do professor Fábio, né, de Sociologia e Filosofia, das escolas Dolores Martins e Basílio. Fábio, você está na escuta? Estou na escuta. Passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe, né? Estou muito lisonjeado nesse momento de estar aqui com vocês, né? E para poder fazer essa leitura de fruição, né? A pessoa, né? O indivíduo, a identidade do Carlos de Assumpção, né? Ele é um dos decanos da literatura afro-brasileira. O poeta Carlos de Assumpção nasceu em Tietê, São Paulo, em 23 de maio de 1927. Nessa cidade, concluiu o curso normal, né? Mais tarde, passou a residir em Franca, São Paulo, onde obteve a formação universitária em Direito e Letras, Português e Francês, e iniciou no exercício da advocacia. Foi colaborador da revista Literárias, Veredas, do Supremo Cultural Arte Agora e do Suplemento Cultural do Diário Oficial do Estado. É membro da Academia Francana de Letras, coordenador do grupo Canto e Verso, responsável pela realização de rodas de poemas em escolas. Além disso, coordena o evento A Semana da Raça e o Coral Afro-Francano. Pode passar, Dulce. Né? E, né, posso dizer que nós, né, escolhemos... Tem 8, então. De 11, essa leitura de função, né, tem algum microfone aberto. Vai perder os bom dia. Vai perder os bom dia. Eu perdi os bom dia. A leitura de fruição, né? Fábio, o seu microfone está mudo. Fábio? Oi, abriu agora? Agora sim, pode ler. Obrigada, Fábio. Fábio, nós não estamos ouvindo você. Agora. Problemas com a... Agora sim. A leitura de fruição, né, na linguagem Carlos de Assumpção, né, eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Me envia mensagem do Orum. Meus dentes brilham na noite escura, afiado como o Agadá de Ogum.
Fábio, caiu novamente. Acho que ele está com problemas de conexão. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos, os povos sofridos no mundo. No meu peito desabrocham em força e revolta, me empurram para a luta que me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados com rochas floridos como um jardim, né? Eu me arrepiei, com certeza, acho que cada um de vocês também com esse poema, né? A gente se perdeu um pouquinho aqui no início, mas eu achei assim fantástico isso, né? Esse momento. Quando eu fui convidado, conversei com uma amiga, Ana Paula, né, que fez psicologia comigo, e ela, então, me falou do Carlos de Assumpção. Eu achei extremamente importante descrever esse poema aí para vocês, né? E, juntamente, né, com esse poema, eu não sei se os colegas assistiram o filme Pantera Negra, e no final, o protagonista, né, o Pantera Negra, o coadjuvante, ele fala uma frase histórica, né? Eu acho que cabe nesse momento para todos nós, né? No momento em que está terminando o filme e que o coadjuvante vai ser preso, e ele pergunta: você quer ser preso para se redimir de todas as ações que você fez aqui em Wakanda? E ele diz que preferia a morte, assim como os ancestrais, né, da África, né, pediam no momento que eles eram deportados da África para os países onde eles iriam ser escravizados. E a frase é essa: eles preferiam se jogar ao mar do que serem escravizados, né? Então, a gente está vivendo um momento muito importante, histórico, né, onde a questão do negro está se contagiando, a gente tem uns pontos bastante positivos e essa discussão social é muito importante. E, mais uma vez, reforço aí os meus agradecimentos a todos os colegas, né, a equipe aí da DE, que permitiu com que eu fizesse a leitura de fruição nesse momento. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Olá, Fábio. Me ouve bem? Ouço. Muito obrigada aí pela sua participação, né, na escolha para a leitura. Ela foi muito assertiva e a sua fala ela vem de encontro, né, de pensarmos aí numa educação que tem aí o reconhecimento das diferenças e da afirmação das identidades, né, e principalmente das historicidades, né, a valorização das historicidades dos povos. É uma educação, ela tem que estar a serviço aí da cultura e do respeito. Muito obrigada aí por agraciar a nossa manhã, Fábio. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, agora eu vou passar a palavra para a PCNP de História, Ana Cláudia. Ela vai falar aí sobre racismo estrutural. Ana, me ouve bem? Oi, estou ouvindo sim. Vocês me ouvem? Sim, estou te ouvindo bem. Passo a palavra para você. Eu vou minimizar aqui e fechar o meu fone para não atrapalhar você. Ok. Obrigada. Bom, você já mudou o slide? Porque para mim continua a leitura de fruição na tela. É o outro, né? O anterior é esse? Perdão, atrasou, né? Bem. Bom dia novamente a todos, né? Hoje nessa TPC nós vamos tratar sobre a educação para as relações étnico-raciais, e esse movimento, né, da ERER já existe em nossas escolas há bastante tempo, né? Nós já tivemos registros maravilhosos das ações de vocês nas escolas, e agora, né, o movimento continua com certeza, e ele continua com as ações da trilha antirracista, né, envolvendo a todos no ambiente escolar. E o Fábio aí, né, as palavras dele, muito assertiva. Estamos vivendo um momento, né, um momento importante aí do movimento, né, negro, que a gente
precisa aí rever com as reparações, as políticas, né, de reparações, mas também nós sabemos que é um tema ainda sensível, algumas pessoas ainda têm receio, né, de tratar esse tema, porque ele gera controvérsias, né, e até mesmo ele gera também a ideia de que ele pode interessar somente as pessoas afrodescendentes. Mas nós, educadores, né, nós sabemos que a escola, por ser um espaço coletivo, plural, multicultural e de diversidade social, né, onde os gestores e os educadores devem estimular as atitudes mais inclusivas e o respeito às diferenças, né? Porque o silenciamento frente a essas situações de preconceito e discriminação, ele pode ser considerado como conivência também, né? Então, é fundamental buscar maneiras para lidar com esse tipo de conflito, ampliando os debates também a respeito, né? E nesse sentido, essas ações, elas devem ter início desde a educação infantil, ressaltando, né, e conhecendo o protagonismo africano e afro-brasileiro. E hoje, né, com acesso gratuito que a gente tem aí na internet, né, existem muitos materiais muito bons, né, que podem ser pesquisados. E lembrando vocês também que desde o primeiro semestre estão chegando aí nas escolas muitos livros contemplando essa temática, tá? Para fortalecer o hábito da leitura, promover o debate também sobre o racismo estrutural e atualizando o acervo das bibliotecas e as salas de leitura da nossa escola, né? Então, diante desse contexto ali, as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, elas instituíram no âmbito da educação básica a obrigatoriedade do ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e culturas indígenas, né? E essas legislações, elas encontram suas bases na LDB 9394, né, de 1996, né, que já regulamentava, né, sobre a importância dessa abordagem curricular. Então, ela resgata aí as contribuições desses grupos na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, tá? Então, agora, né, a gente inicia a TPC com essa problematização aí, está na tela, espero que todos estejam vendo. Vamos refletir, né, sobre essa pergunta que está na tela, fazer uma reflexão. Vivemos mesmo uma democracia racial em nosso país? Pedimos a participação de vocês, né, através do Mentimeter, que vai ser colocado no próximo slide, o link para vocês e o QR Code. Vamos iniciar, então, com a participação de vocês, através do link ou QR Code. Queremos saber a opinião de vocês, tá? Já passou a outra tela? Outro slide. Ah, tá, chegou aqui. Eu espero que vocês estejam vendo bem aí. A gente facilitou bem o Bitly para vocês, para ficar facinho, tá? O Marco vai ficar no controle, ele vai ver aí os resultados. Mostrando para a gente, tá? Vocês já escanearam? Vocês já escanearam, pessoal, o QR Code? Copiaram o link? Nós vamos compartilhar, então, a página do Mentimeter para acompanharmos as respostas de vocês. O Marco está acompanhando os resultados e aí, Marco está tendo... Compartilhar. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Isso. Somos da área de ciências humanas, né? Bem reflexivos aí, gostamos do debate, né? Ainda não. Marcos. Oi, pode falar. Bom dia, tudo bom, querido? Oi, Dino, você não está conseguindo? Então, para mim tá um pouco complicado por tirar a... Pô, eu posso... Tá dando para ouvir? Pode falar, Dino.
porque eu estou terminando um curso de extensão da Universidade de Uberlândia a respeito justamente dessa questão do racismo, inclusive do racismo estrutural, né? E uma das questões levantadas é que tem interesse em manter, de certa maneira, esse racismo, defender essa ideologia, mesmo disfarçadamente, para que o negro não represente uma ameaça no mercado de trabalho, né? Então, isso é, sei lá, eu coloco que a democracia racial já até haveria, sim. Só que nós estamos ainda nela engatinhando, né? Quer dizer, é uma coisa muito primitiva para nós. Por quê? Porque basta ser negro para não conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho. Então, nisso ele passa a ser até apoiado nesse sentido, por quê? Ideologicamente, ele passa a não representar uma ameaça para o branco. Então, mesmo que o branco tenha menos competência, ele consegue atingir o mercado de trabalho mais facilmente que o negro, né? Então, tem essas coisas. Então, e isso eu não estou falando nem de apartheid, nem de legalizar nada, Deus não vai. Quer dizer, eu não estou falando nem disso, que é muito, muito pior, né? Mas ainda há, assim, um racismo disfarçado, acredito, nessa posição, porque ainda se há um interesse, de certa maneira, da classe dominante branca, né, em monopolizar o mercado de trabalho de certa maneira. Por isso que eu acredito que o negro ele vai ter que, em nome da conscientização, né, tentar trazer essa igualdade à sociedade, o que ainda é muito disfarçado no Brasil. Essa é a minha posição, tá, gente? Desculpa se eu falei alguma coisa. Obrigado. Dino, nós vamos ainda, assim, ao longo da TPC, nós vamos trazer algumas questões em relação a tudo isso. O que nós gostaríamos, pessoal, era que vocês, nesse momento, interagissem, né? Colocassem aí, através do link que nós disponibilizamos, ou do QR Code, a, a, a resposta de vocês. Até agora nós tivemos só 4 participações, né? Então nós gostaríamos que vocês colocassem, né? Se nós vivemos mesmo uma democracia racial em nosso país. Sim, nós estamos aí com mais de 100 pessoas, né, na nossa TPC de hoje. Ô, Marco, eu não estou conseguindo responder. Eu acho que não sei o que está acontecendo aqui. O que está aparecendo aí, Fábio? Só está aparecendo a pergunta para mim, o QR Code sumiu rápido. Não está conectando direito aqui, não é possível. Pode ser a conexão, né? Eu também estou achando, Marco. Isso que eu não respondi ainda, eu e os professores daqui, Dolores. Então nós vamos colocar novamente o link. Está caindo a conexão, querido. Pode ser Obrigado. isso, né? Tá. Marcos? Bom ser. Oi, pode falar. Maria Fernanda, tá me ouvindo? Oi, minha filha, pode falar. Eu também, eu ia pedir para você colocar de novo o QR Code. Saiu muito rápido, Certo. a gente está aqui na correria na escola. Tá. Aí eu não consegui pegar o QR Code. Então nós vamos voltar aqui. Tá bom? O Dulce, você compartilha, por favor, novamente? Isso, pessoal. Nós temos então o link, né, que é o bit.ly/racial-14. Lembrando que quem utilizar o link, o racial é todo em letra maiúscula, tá bom? Então é de propósito letra maiúscula, não pode colocar minúsculo, senão não vai. E quem quiser escanear o QR Code também já vai direto para o Mentimeter, tudo bem? Vai aparecer a pergunta com as opções, vocês cliquem na opção e envia, tá ok?
Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom, nós temos aqui, então, 11 participações, né? Então, o pessoal está com problema de conexão, né? A gente até entende. Então, esse é o panorama das participações. Se mais alguém quiser voltar, também pode acessar. Oi, Luz. Ah, descompartilhou? Não está indo? Ai, gente. O que é isso que ela está compartilhando aqui? E agora, foi? Pronto. Está na tela. Pronto. Também, se vocês acessarem www.mente.com e usarem esse código que está aqui em cima, 3163-3402, também dá para votar, né? Mas vamos utilizar esse panorama que nós temos de 12 votos aqui, né? Onde nós vemos a resposta de 2, sim, 9, não, e 1, talvez. Então, aqui nós temos em uma realidade aí de 12 participantes, né, esse panorama. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar. Agradeço a participação de vocês, né? Sinto muito por aqueles que tentaram participar e por motivo de conexão não conseguiram. E a gente vai seguir a TPC. Passo a palavra para a Claudinha. Oi, voltando. Que bom que vocês participaram, né? Infelizmente, a gente tem aí, né, um probleminha da conexão em muitos lugares, mesmo aqui, alguns PCNPs, colegas nossos tentaram também, está difícil a conexão, infelizmente. Mas vamos continuar aí a nossa TPC, né? Dando prosseguimento, a gente vai, então, complementando até a fala, né, do nosso colega Dino aí, e também a participação de vocês nessa pergunta, a gente vai passar para vocês aqui um vídeo para reflexão. Pode colocar. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Bom, pessoal, então, tá aí um videozinho rápido para vocês, né, linkando com a pergunta que foi feita aí para vocês e as respostas que vocês tiveram, serve aí para uma reflexão. Bom, então vamos dar continuidade à nossa TPC com a educação antirracista. A educação antirracista, ela é pautada na aplicação das legislações
e as normativas, né, vigentes. Então, a gente deve apropriar aí, né, dos conceitos e compreender, principalmente, né, esses conceitos para a gente se posicionar, né, eticamente enquanto indivíduos e cidadãos numa sociedade democrática, né, para também termos condições da aplicação da legislação, ficando claro, né, no contexto aí da educação, tá? Tem que ter também ali o reconhecimento, né, desse racismo estrutural e os seus impactos. Então, a gente deve atuar aí na sociedade como cidadãos reflexivos e pessoas dotadas de consciência e saberes, né, com argumentos bem direcionados para a gente tentar reduzir esses impactos. As práticas, né, também, que desconstruam aí preconceitos e discriminações, e a valorização da diversidade, né, em todas as dimensões. A valorização da diversidade, tanto nas questões culturais, como no conhecimento dos saberes, dos autores que a gente lê, em tudo aquilo que a gente assiste, nos filmes, novelas, reportagens, né? Então, ter a diversidade em nosso olhar, tá? Então, é essa daí a valorização da diversidade que devemos ter no dia a dia, tá? Pode passar. Nós temos aí, né, na educação antirracista, as características, né, para uma educação antirracista, né, o que precisa? Vamos ver aí, né, a gente tem que reconhecer que existem essas desigualdades raciais, né, devemos refletir também de forma contínua sobre o racismo e os seus derivados, né, no ambiente escolar. Então, percebam a palavra contínua. Existe a palavra contínua, e refletir de forma contínua. Então, se o racismo é estrutural e sistemático, a nossa reflexão também deve ser contínua e a ação também deve ser sistemática, tá? Repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade quanto nos espaços escolares, né? Então, devemos cuidar também para que as relações entre adultos, crianças, negros e brancos, né, sejam sempre respeitosas, né? Esse cuidar de forma cotidiana e sistemática é fundamental para que a gente possa desconstruir essa racionalidade aí, né, do racismo estrutural. E ainda, falando das características, né, na educação antirracista, pode passar o próximo slide. Isso aí. A gente deve valorizar também, né, a diversidade, promovendo a igualdade no cotidiano escolar. Devemos abordar também uma visão crítica da história, né, sobre os diferentes grupos que constituem a nossa história. Então, reconhecer que a diversidade é inerente às relações sociais. Todos nós somos distintos, né? Nós somos semelhantes só em alguns aspectos, mas isso não significa que somos iguais, né? Nós somos sujeitos e temos a nossa subjetividade e identidade próprias. Então, com certeza, temos valores e práticas sociais que se conversam, mas ainda assim nós somos diferentes, né? Utilizar aí materiais que contemplem a diversidade racial e a temática, né, das relações étnico-raciais, vamos continuar nossa TPC falando isso também mais para frente, né? São os materiais, né, que tragam a perspectiva desses grupos, né? E como os livros que as escolas receberam, e são vários títulos, né, sobre o tema aí que estão na escola à disposição de vocês. Educar para o reconhecimento positivo também da diversidade racial, né? Mas sempre reconhecendo que existem relações de poder que envolvem, tá? E por fim, né, desenvolver aí as práticas que fortaleçam a autoestima dos estudantes pertencentes a grupos discriminados. Essas características da educação antirracista, elas foram tiradas do livro Racismo e Antirracismo na Educação, Repensando Nossa Escola, da Eliane Cavaleiro. A Eliane, ela é uma grande referência também sobre as reflexões antirracistas. Ela é docente na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e ela é presidente também da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, né?
Esse livro, infelizmente, ainda não encontra para fazer download, né? Mas tem muitos sites aí que vocês podem verificar, né, para comprar, né? Enfim, é um livro que traz reflexões importantes sobre o tema também, né? A educação antirracista, né, no âmbito escolar, tá? Então, agora, nós vamos falar sobre as legislações e as normativas que regulamentam a educação para as relações étnico-raciais, tá? Pode passar. Nós temos aí a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, né, que estabelece aí as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. E essas leis, elas alteram também a lei de diretrizes e bases, né? Ela é trabalhada, né, através da Lei 10.639, né, que foi promulgada no ano de 2003, depois ela foi atualizada em 2008 pela Lei 11.645. Tá? Incluir aí, né, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, tá? Então, em 2003, a legislação, ela falava da obrigatoriedade do trabalho com a temática da história e cultura africana e cultura afro-brasileira. E em 2008, ela foi atualizada para também colocar como obrigatório o trabalho com a cultura e história indígena, tá? Então, essas leis aí, elas alteram a LDB e é importante, né, pensar que elas fazem parte da lei, né, que dita que a educação deve trabalhar, né, a obrigatoriedade para todas as redes de ensino de educação básica e para outros níveis também, porque eu penso assim, né, que se ele tem que ser trabalhado na educação básica, significa aí que os profissionais precisam ser formadores também, né? Então, pensando assim, essa lei, ela fica bem ampla, tá? Então, tem que ser também ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, né? Em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira, tá? Essa temática, ela tem que ser ministrada no âmbito de todo o currículo escolar. E a legislação diz que o trabalho é em especial das áreas de artes, literatura e história brasileiras. Mas ela fala em especial e não unicamente, tá? Então, é por isso que a gente sempre fala da importância de trabalhar em todos os componentes curriculares, né? Até, inclusive, às vezes, matemática, que acha que, né, não vai ter um momento de se trabalhar, mas tem sim, né? E para trabalhar as formas, né? Para se repensar no sentido da representatividade e de todos os componentes curriculares, podendo trazer esses referenciais, tá? E para regulamentar aí as leis 10.639 e 11.645, é sempre importante pensar nos documentos que nos dão base, que norteiam, né, os processos de reflexão, o nosso planejamento e a prática pedagógica. E nós temos nas escolas esses documentos. Nós temos esse documento que está aí na tela, ele é Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Essa obra é uma coletânea de textos coordenada por vários autores, tá? Dividida em 7 sessões. Ela foi feita também por professores, tá? E as sessões, elas apresentam referências bibliográficas que possibilitam o acesso a uma vasta literatura nas diversas temáticas. É um livro que eu já vi nas escolas, né? Já folhei ele, já tive a oportunidade de ler algumas partes, ele é excelente para se trabalhar, e tem nas escolas, tá? Ele saiu, acho que logo após a promulgação da Lei 10.639, saiu em 2004, tá? E também nós temos, para dar um norte aí, para basear, né, os nossos trabalhos, para dar uma base, as diretrizes curriculares nacionais, que está no próximo slide, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de 2004. Então, as diretrizes,
ela surgiu aí com o objetivo de regulamentar, né, a alteração trazida à Lei 9394, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, pela Lei 10.639 aí, tá? Então, esse é um documento federal, ele foi feito pelo MEC, tá? E ele foi divulgado no ano de 2004. Então, ele foi feito logo após a promulgação da Lei 10.639. E é nela que a gente deve se basear, devemos nos basear para implementar essa temática na sala de aula, tá? Então, essas diretrizes vai trazer para o nosso trabalho aí, ela traz 3 princípios para nortear aí o nosso trabalho. Pode passar o slide. Então, os princípios que norteiam aí, tá, essas diretrizes é a consciência política e histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e de direitos, e as ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, tá? Então, agora, nós vamos falar rapidamente sobre esses princípios que estão aí nas diretrizes curriculares. Pode passar, próximo slide, a gente vai começando aí, né, pelo primeiro princípio, que é consciência política e história da diversidade. Esse princípio já passou aí, acho que para mim aqui está um pouquinho atrasado. Mas esse princípio aí, ele deve conduzir a superação da indiferença, tá, da injustiça e a desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados. E também ele deve conduzir a desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem, né, a negros e brancos. Então, eu acho importante frisar que não é apenas trabalhar na perspectiva do racismo, né? Existem outras perspectivas que são importantes também para repensar e desconstruir o que temos sobre esse racismo estrutural, né? Nós somos conscientes aí dos limites e dificuldades desse trabalho, mas nós temos um propósito de instaurar na escola a criação de um ambiente propício ao respeito, às diferenças e à valorização da diversidade, né? A história e a cultura negras com a dignidade que lhes é devida, né? Então, a gente tem que ter aí, né, um dever aí com esse respeito, tá? E essa proposta, ela apresenta um desejo de diminuir a distância entre o discurso bem intencionado, né, e o que efetivamente se deve e se pode fazer, né? Isso é entre o discurso e a prática cotidiana da gente na escola, como cidadão também na sociedade, né? E a partir dessas reflexões, nós acreditamos, né, que podemos contribuir para uma educação aí geradora de cidadania, né, atendendo e respeitando as diversidades, né? Passando para o outro slide, desculpem, a voz aqui está falhando um pouquinho. Passando para o outro slide, nós temos o outro princípio, né, que é o fortalecimento de identidades e de direitos. Então, esse princípio aí, né, a partir das diretrizes são colocados, né, esses princípios que devemos também pensar nesse processo aí, né, de afirmação de identidade, né, de historicidade negada ou distorcida. O rompimento com imagens negativas, né, forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas, como a gente viu no vídeo, né, aquele vídeo rapidinho que foi passado ali naquela mesa, né, naquela empresa. Então, a gente precisa acabar com essas imagens negativas, né, que a gente tem. E os esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal, né? E também trabalhar essa aí, a parte desse esclarecimento de equívocos aí, em relação a uma identidade humana universal, a questão é o seguinte: se somos todos iguais ou não. Então, a gente não tem uma identidade humana universal, né? Nós precisamos pensar a partir daquilo que nos diferencia
e na política da diferença, né, que seria uma política de reparação a partir da diferença, daquilo que nos diferencia, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ter, por último, desses princípios, as ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Então, dentro desse princípio aí, né, destaca a crítica, né, desde os gestores, PCs, professores, também o órgão central, né, e em pensar aí nas representações dos negros e de outras minorias, né, nos textos, nos materiais didáticos e, sem dúvida, realizar aí as correções dessas representações negativas, tá? Então, que seria aí, né, esse primeiro item desse último princípio, e também devemos pensar aí num trabalho de educação patrimonial, né, um aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, né, visando preservar e difundir tudo isso. Então, é importante pensar que todo esse conhecimento construído ao longo dos séculos, tanto pela população negra quanto pela população indígena, ela não é um conhecimento só de si, ela é um conhecimento para todos, né? Por quê? Porque foi a partir desses conhecimentos que se fez também a construção da sociedade em que vivemos, né? A nossa construção. Então, não podemos deixar que esse trabalho seja único e exclusivamente do povo negro e indígena, né? E toda a sociedade tem que se mobilizar, né? E o cuidado aí, né, para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira, né, aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnicos raciais, as alianças sociais. Tá? Então, no próximo slide, esses são os 3 princípios aí, né, que norteiam as diretrizes curriculares, tá? E no próximo slide, a gente dá continuidade falando sobre que quando a gente pensa, né, na implementação dessa legislação, acho que passou o slide aqui. Quando a gente pensa na implementação, nós sabemos que existem diversos desafios, né? E um desses desafios, né, que a gente enfrenta em escola, seria a pedagogia de eventos, né? Seria o quê? O trabalho em dias específicos, né? Como o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, ou o dia 19 de abril, dia do índio, né? Nos acompanhamentos na escola, né? E sempre quando era presencial, né? Que eu ia junto com a minha área aí na escola, com vocês, a gente sempre falava para os professores, para os PCs, para terem ações durante o ano e para ter uma culminância dessas ações, uma apresentação, né, para a escola, para o ambiente aí, né, escolar, para a comunidade escolar, para ter uma culminância mostrando as ações que foram feitas durante todo o ano. E não apenas chegar só o dia 20 de novembro, né, para poder apresentar, fazer uma apresentação, porque isso, ela não é trabalhar a educação para as relações étnico-raciais. A gente deve lembrar que a ERER, ela é currículo, ela tem que ser trabalhada de forma transversal, e nos diversos componentes aí ao longo de todo o ano, né? Então, não se pode apenas fazer um evento em um dia e achar que isso vai desconstruir, vai trazer reflexão, né? A ERER, ela não é um tema, a gente deve trazer essa questão como um currículo de forma transversal. E esse é um dos grandes desafios, né? Mas esse não é o único, esse é um dos grandes, mas ele não é o único. Nós temos também alguns desafios aí para poder, né, a gente ter essa educação antirracista aí na comunidade escolar. E aqui, deixa eu ver se passou. Passou já não. No próximo slide, nós vamos falar desses outros desafios também, tá? Elencar aí alguns desafios que eles foram levantados aí pela professora, agora foi, né? Pela professora Nilma Lino Gomes, né? Ela é titular emérita da Faculdade de Educação
Educação de Minas Gerais. Ela foi a primeira mulher negra reitora de uma universidade pública no Brasil. Ela foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Social, né? E ela posiciona frequentemente na luta contra o racismo, né? E desde 2012 aí ela coordena um grupo de pesquisa, né, que busca em que nível está a implementação da Lei 10.639 nas escolas do Brasil. Como se dá esse trabalho a partir dessa lei. E com isso ela conseguiu levantar esses desafios que nós vamos ver agora. Há uma visão aí conservadora, né, e autoritária de alguns profissionais ou da comunidade escolar, né? A resistência também verificada em alguns profissionais ou a comunidade escolar, como logo no início, né, da minha fala, eu falei para vocês que não é fácil, tem muita gente, né, que acha que é um tema muito sensível, né, que gera muitas polêmicas, né, muitos conflitos, então existe aí também uma resistência, né? As práticas individualizadas, restritas apenas aos diretamente envolvidos, né? Então, se tem apenas um professor que trabalha esse tema na escola, vamos imaginar que ele não vai estar mais na escola, aí o trabalho morre, né? Ele não tem continuidade, então por isso é importante pensar na questão do currículo, do trabalho transversal. Não pode ser só o trabalho de um único professor ou uma única área para se trabalhar na escola, né? Nós temos aí um outro dificultador também, um desafio grande, que é a intolerância religiosa também, principalmente quando se entra na religião das matrizes africanas, né? Então, às vezes, esse trabalho ele fica meio barrado também por isso, né? E a ausência da temática na formação inicial também, né? E também na formação continuada, né? Então, saber da legislação, se apropriar dos conceitos, né? Às vezes algum professor tem boa vontade para trabalhar, mas acontecem alguns equívocos, então é preciso buscar conhecimento, né? E como falamos, esse material aí a gente encontra aí na escola também, tá? Tem bastante material aí para vocês. Então, e nós também aqui da nossa área, né, de ciências humanas, sempre que chega material para a gente disponibiliza aí no grupo que a gente tem de ciências humanas, materiais, lives, sites, palestras, né, costumo postar sempre aí vocês, para vocês ficarem aí por dentro, tá? E além não tem só esses desafios, além desses, a Nilma aponta ainda outros, né, como as experiências escassas, né, e não coordenadas da formação continuada, né, no desconhecimento acerca da temática que, né, falei para vocês também, que embasa, né, esse trabalho, né, e a não transversalização da temática em diferentes componentes, sobretudo aqueles como matemática, química, geografia, biologia, né? Então, pode ser que alguns de vocês aqui podem ter se deparado com alguns desses desafios. E é interessante pensar, né, que esse documento ele foi feito analisando as escolas que já desenvolviam esse trabalho com essa perspectiva. Então, mesmo nessas escolas desenvolvendo esse trabalho, eles encontraram esses desafios, né? Para pensar aí no enraizamento dessas práticas, né? E o quão grande deve ser esse trabalho dentro das escolas. Então, a gente tem muito que avançar ainda e é desafiador, né? Por quê? Porque não tivemos na formação acadêmica o estudo com o tema. E mesmo que vamos atrás dessa formação, né, ao longo do tempo aí, para mudar esse cenário diante de um compromisso profissional que a gente tem, né, nós não temos o preparo para lidar com a diversidade. Então, às vezes, limitamos muito um assunto, né? E para falar disso, vamos para o próximo slide. A gente vai para o próximo slide. Aí nós vamos falar um pouquinho das relações étnico-raciais e o currículo, né? Então, sobre esse despreparo acadêmico, que falei agora há pouco aí para vocês sobre o tema, desculpa, gente, eu tô ficando rouca aqui. Eu só vou tomar um pouquinho de água, só um minutinho, por favor, né? Então, quem faz ao vivo aí é assim, né? Tem os seus percalços. Um pouquinho de água. Agradeço a compreensão de vocês. Aí tomei um pouquinho de água, voltei, tá? Então, sobre esse despreparo acadêmico aí, né? Que eu falei agora há pouco para vocês. Então, a gente acaba se limitando a trabalhar a diversidade, o respeito e a celebração às culturas, né? Não que isso não seja pertinente. Ele é sim, tá?
Mas juntamente com isso, devemos problematizar a ideia de diversidade, né? Não apenas proclamar a sua existência, que a diversidade existe. Então, falando aos estudantes aí que existem essas diferenças culturais na sociedade, que devemos respeitá-las, né? Então, a gente tem que problematizar a ideia de diversidade. E para trabalhar o tema, nós precisamos ter cuidado, né, com o chamado aí, o perigo da história única, né? Sempre utilizando as mesmas histórias, os mesmos pensamentos, dos mesmos autores, né? Os saberes e fazeres, eles devem ser dinâmicos na troca e de forma equitativa. Então, quando trazemos os conhecimentos de diversos grupos, não devemos trazer pormenorizando eles em comparação com os conhecimentos valorizados no contexto escolar. Então, trabalhar a diversidade é trabalhar de forma equitativa, tá? Então, por exemplo, quando vamos trabalhar aí um pensamento tradicional indígena, a gente começa assim, olha esse pensamento tradicional indígena. Às vezes, né, sem querer, a gente coloca de forma inferior ao conhecimento científico, né, valorizado na sociedade. Então, devemos trazer esses pensamentos, tanto dos indígenas quanto de outros grupos tradicionais, de forma equitativa, com a ciência, em forma equitativa com a ciência, pois eles possuem também neles análise e reflexão da realidade, tão complexo quanto a ciência. Então, a gente pode aqui fazer um exercício, né? Vou ver com vocês aí, ó. Quantos autores ou autoras referenciais, não só escritores, né, gente? Mas devemos lembrar que boa parte do grupo tradicional aí, eles não são escritores, né? Mas eles são intelectuais também. E devemos valorizar todo tipo de linguagem, como, por exemplo, como se manifesta essas intelectualidades como na arte, né? Então, vou falar aqui referenciais, tá? Não só autores e escritores, mas quantos intelectuais negros e indígenas, que não sejam europeus e americanos, vocês já trabalharam no âmbito pedagógico, ou trabalham, ou estão trabalhando? Então, fica aí, tá? É uma provocação que fica aí, né? Um brilhinho na mente de vocês aí. Tá? Eu sei que muitos procuram esses referenciais, mas esse deve ser um trabalho contínuo de combate ao racismo cotidiano. E garantir essa representatividade no âmbito intelectual, tá, dos referenciais artísticos, isso enriquece o trabalho pedagógico. Tá? Então, deve ser uma prática que desenvolva a educação integral do aluno, né? E o currículo em ação, os materiais de apoio, eles permitem isso. Porque não precisa esperar que esteja explícito no currículo, em alguma situação de aprendizagem, assim, ó, agora você vai trazer autores e intelectuais negros indígenas para a leitura complementar. Vamos por aí um exemplo, tá? Então, não precisa. Esse exercício, ele tem que ser feito de forma contínua no currículo, tá? Então, essa prática, assim, é um compromisso que faz parte do combate ao racismo, um compromisso ético, com a formação integral do estudante, que é cuidar dessa diversidade aí epistêmica. Então, dentro do currículo aí, vocês podem colocar aí, né, os referenciais dentro da literatura, dentro da arte, tá? É só colocar, não precisa esperar o currículo pedir, porque ele dá essa autonomia, tá, para o professor. E aqui, no próximo slide, que é para refletir, tá, volta, por favor, Dulce, aquele slide, o anterior. Voltou? O anterior a esse da Sankofa. Isso, obrigada. Então, o que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de cada povo, tá? Então, o nosso conhecimento, ele é construído pelas histórias que escutamos, e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre determinado assunto. Então, aqui a gente reflete sobre o perigo de pegar toda a complexidade de uma pessoa, de um povo e de seu contexto e reduzi-los a um só aspecto. Para a educação, o desafio é o desenvolvimento da capacidade de olhar para o outro e tentar compreender para além das ideias pré-concebidas que a gente tem. Então, isso daqui, esse slide aqui, ele ficou como também uma reflexão aí para todos nós.
tá? E levando aí, né, para o continente africano, que ele é o nosso foco, nós percebemos muita dificuldade em desconstruir essas inverdades, né, a respeito do povo africano, porque existe uma visão sempre de sentido pejorativo, preconceituoso sobre esse continente. É como se tudo de ruim estivesse lá. São selvagens, escravos, existem doenças, fome, guerras, né? Então, o fato da história oficial da humanidade ser baseada nos padrões europeus, eurocêntricos, ele nos distancia, né, de uma visão otimista sobre o continente e impede a identificação dos traços, né, do passado intelectual e científico desse povo em nossa realidade, tá? Então, pode passar aí para o próximo slide. No próximo slide, já passou, né? No próximo slide, a gente tem aí Sankofa, né, aprender com o passado. Sankofa é o significado de aprender com o passado. Esse símbolo ele pode ser traduzido como retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro, tá? É uma mensagem para todos nós nessa formação, né? Porque sabemos do desafio que esse trabalho é para a vida toda, né? E que todas as questões que colocamos aqui não se resolvem num dia, numa semana ou no ano. E a gente tem um longo percurso aí para que essas mudanças se efetivem, né? Então, pensar no teor dessa mensagem é retornar às nossas raízes, né? É pensar num potencial para avançar, pensando numa realização tanto individual quanto coletiva, independente daquilo que tenha sido esquecido, perdido ao longo do tempo, né? Que ele pode ser reclamado, que ele pode ser revivido, ele pode ser perpetuado ainda, tá? Agora, o outro slide, por favor. Nesse outro slide, temos aqui, né, apenas um recorte aqui da planilha com os títulos dos livros que foram entregues para vocês nas escolas, tá? Ele é apenas um recorte, existem muito mais aí, tá? Para vocês terem ideia aí do aumento do acervo, né, nas escolas sobre o tema das relações étnico-raciais, tá? Que chegaram até vocês, para vocês terem aí subsídios de trabalho, tá? É só procurar na sala de leitura ou biblioteca, né, com o PC também aí da escola, que estão sabendo da chegada desses materiais aí, tá? Então, gente, a minha apresentação, ela termina aqui. E eu espero que ela possa contribuir aí para o trabalho de vocês nas escolas, com os alunos e também para os PCs, tá? Que coordenam aí e auxiliam os professores em todos os projetos. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês e vamos continuar aí com o Marco. Passo a palavra para ele. Marco, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia a todas, a todos. Primeiramente, antes de continuar, eu gostaria só de salientar, o Daniel está com a mão levantada, a gente pede um pouquinho de paciência, porque a gente está aqui caminhando aqui para a última meia hora da nossa TPC, então a nossa intenção é conseguir um tempinho aqui, então, para que a gente possa abrir a palavra, viu, Daniel? É assim que a gente tiver a oportunidade, desculpa, a gente passa a palavra. Desculpa, eu estava assim... Não, imagina, sem problema. A gente só não queria perguntar, não. Desculpa. Não, Daniel. Beleza. Então tá ok. Mas então vamos lá. Eu gostaria de pedir também, pessoal, que a gente mantenha as câmeras desligadas para favorecer a conexão, para a gente não ter problema de transmissão para nenhum de vocês. Então vamos lá. Eu convido a todos e a todas agora para que a gente consiga, depois de todo esse conteúdo, todo esse material que a PCNP Ana Cláudia ela passou para a gente, para que nós tenhamos agora uma postura reflexiva. Vamos então fazer uma retomada de conteúdo agora nessa nossa sequência didática, nessa sequência da nossa TPC, promovendo uma reflexão, né, a partir da ideia de identidades e privilégios, né? Então a gente parte dessa pergunta, desse questionamento. Nós somos todos iguais, né? Será que somos mesmo? A Claudinha ela até apresentou essa ideia. Será que nós pretendemos atingir essa igualdade ou trabalhar de forma consciente com a diversidade existente em nosso país, em nosso mundo, quer dizer, nas nossas relações?
A diversidade, ela existe. E saber trabalhar com a diversidade não seria o ideal? Então, quer dizer, a gente traz essa provocação, a gente traz essa reflexão aqui no nosso grupo de Ciências Humanas, justamente para nós darmos sequência no nosso estudo, no nosso trabalho. E eu peço para a Dulce passar, por favor, Dulce. Eu estou com um delayzinho aqui, mas a gente vai seguindo, né? Será que existe no nosso imaginário social uma dicotomia entre o ser branco e o ser negro? Será que existe uma dicotomia quando nós pensamos o branco e o negro, as cores branco e negro, né? Independente de estarmos direcionando isso à pessoa, será que quando nós usamos, né, esses adjetivos branco e negro, será que existe no nosso imaginário social uma diferença quando nós utilizamos esses dois adjetivos? Uma outra pergunta que a gente traz para essa nossa reflexão. Pode passar, Dulce, por favor. Temos aqui o Gonzalez. O que ele vai falar para nós sobre isso, né? Quando nós pensamos em identidades e privilégios. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, né? Quer dizer, uma vez que o grupo branco, ele garante, né, ele é um grande beneficiário da exploração, especialmente da população negra, quando se trata de competir para o preenchimento de posições que implicam recompensas materiais ou simbólicas. Mesmo que os negros possuam a mesma capacitação, os resultados são sempre mais favoráveis aos competidores brancos. O vídeo que nós vimos, nós vamos fazer agora essa retomada partindo no nosso vídeo de sensibilização. A gente sabe que quando nós transmitimos esses vídeos pelo Teams, nós temos aí um pouco a queda da qualidade, né? Mas quando nós vimos o nosso vídeo, nós percebemos que ali era uma entrevista de emprego. Então nós tínhamos ali, né, como se fossem pessoas competindo, né, ali para, né, uma situação de emprego. Poderíamos imaginar que fosse isso, né? E imagine então se essa pessoa estivesse ali, por mais que ela estivesse com um terno, por mais que ela estivesse bem vestida, ela estava sendo confundida com um motorista ou com um segurança de shopping, né? Então, quer dizer, por que será que nós insistimos, né, nisso que nós chamamos de racismo institucional, né? Por que nós insistimos numa sociedade brasileira que é tão múltipla, numa sociedade que foi colonizada por tantos povos, né? Uma sociedade que ainda hoje recebe imigrantes de tantos povos? Por que será que a gente ainda insiste nessa forma diferente, né, de se pensar as diversidades? Por que nós ainda temos dificuldade de aceitar as diferenças e de conviver com elas, né? Vamos aí, então, pensar um pouco o que vem à nossa cabeça. Pode passar, Dulce, por favor. O que vem à nossa cabeça quando nós pensamos nessas questões. Posições de liderança. Imaginem, então, numa empresa ou na própria escola, enfim, quando nós pensamos em posições de liderança, né? Quando nós pensamos em protagonistas de filmes, séries, novelas, né? Será que, quando nós pensamos nos protagonistas de séries e novelas e de filmes, por que sempre quando o protagonista ele é negro, a novela ou o filme tem que tratar da temática ou da escravidão, ou da temática voltada a essas questões, como a Claudinha citou, questões voltadas à pobreza, questões voltadas às dificuldades, e não questões voltadas à positividade, a questões voltadas ao lado bom, né? Por que será que quando nós pensamos em posições de liderança, o primeiro nome, a primeira pessoa que vem na cabeça da gente é uma pessoa branca, né? Pode passar, Dulce. Quando nós pensamos aí, por exemplo, em um segurança de shopping, né? Porque quando a gente fala em força, né, um segurança, quer dizer, uma pessoa forte, uma pessoa
que tem essa imagem de forte, de segurança, né? Aquele que tem força. Por que vem a imagem do negro em nossa cabeça? Quando nós falamos de uma empregada doméstica, alguém que presta um serviço, por que será que essas imagens estão tão impregnadas ainda nas mentes da nossa sociedade? Pode passar, Dulce, por favor? E quando nós pensamos, por exemplo, em um cientista renomado, em uma pessoa que faz sucesso na ciência, né? Em um executivo em uma grande empresa, né? Voltamos aí à imagem do terno, né? Que nós acabamos associando esse terno a um motorista de carro e não a um executivo em uma grande empresa, não é? Por que será que a gente acaba vinculando essas imagens à ideia de cor, como nós vimos no início da apresentação, né? E ainda, pode passar, Dulce, por favor. Quando nós falamos na música, por exemplo, né, há alguém que gosta de samba. Por que será que a gente tende a associar um sambista ou alguém que gosta de samba ao negro, à figura do negro, né? E aqui ainda a gente pode até direcionar um pouco a questão religiosa, né? Quando a gente fala de religião afro-brasileira, quando a gente fala da Umbanda e do Candomblé, por que a gente tende a pensar, né, nos negros, sendo que nós temos tantas pessoas brancas, né, que são das religiões afro-brasileiras, né? Então, por que nós tendemos a setorizar? Né? Por que nós tendemos a colocar setores? E o que é pior, muitas vezes, no caso do preconceito religioso, como a Claudinha falou, além de nós setorizarmos, nós ainda colocamos mais preconceito em cima por ser uma religião diferente, né? Por ser uma religião que foge da tradição judaico-cristã que impera em nosso país, ou que veio aí da herança europeia, né? Então, quer dizer, e quando nós falamos de alguém que já foi preso, também nós tendemos, não é, a essa ideia. Nós trazemos aqui, então, um estudo de caso. Né? É lógico, a nossa intenção, com mais tempo, numa outra situação, seria abordar esse estudo de caso com mais propriedade com vocês, para a gente poder ouvir vocês, enfim. Vamos ver o que a gente consegue fazer em 15 minutos, né? O título desse estudo de caso é Sexta-feira 13. Né? Qual que é a nossa proposta para que vocês façam? Aí nós vamos fazer uma leitura, vocês estão na escola, se vocês conseguirem fazer essa discussão enquanto a gente faz a leitura e depois a gente vai discutindo aqui juntos, vamos ver o que a gente consegue fazer em 15 minutos. As perguntas norteadoras são: onde está o racismo nesse caso, que nós vamos ler? Então já vão lendo, ouvindo a leitura com essa perspectiva. Se esse episódio fosse denunciado, como seria recebido? Qual seria uma atitude antirracista nessa situação? Qual é o ônus de ter uma atitude antirracista nesse caso? Você já viu ou presenciou algum caso parecido? Então vamos lá. Esse é o pano de fundo para que vocês possam ter agora ao longo da leitura. Vamos à leitura do texto, então. Aqui ainda não chegou, mas ele vai chegar. E aí eu vou fazer a leitura para vocês. Se demorar, eu vou pegar aqui no PPT. Vou pegar aqui. Sexta-feira 13, 6 da matina. Ainda não levantei da cama, mas o barulho do alarme e a luz do celular na cara já me lembram que é dia. Tenho evitado ler mensagens antes de levantar, como uma tentativa de criar uma rotina mais saudável. Porém, nesta manhã, uma mensagem pediu para ser lida. Professor Amadá, a senhora sabe muitas coisas sobre campanhas contra o racismo e tals. Hoje eu presenciei uma coisa que eu pensei que nunca passaria na minha vida. E eu preciso resolver de alguma maneira essa situação. Se a senhora souber algum jeito, me fale, por favor. Em um primeiro momento, uma alegria tomou conta de mim. As aulas na faculdade do ano passado, com a temática de criação de uma campanha contra o preconceito racial, surtiram efeito.
Quase de imediato, minha alegria de professora se vai. E a pergunta aparece em maiúsculas e negrito em minha cabeça. Como posso ajudar essa aluna, professora, a lutar contra o racismo? Pode passar, Luz. E para mim está atrasado, eu vou seguir aqui no meu PPT, tudo bem? Me coloquei em meu lugar, de quem não sofre com o racismo que assola nosso país. Me coloquei no lugar da Rafaela, mulher preta, minha aluna da faculdade e hoje professora também, que me acordou com esse pedido tão urgente e necessário. Passei o dia angustiado com a pergunta da Rafa, martelando na mente. Mais tarde ela me contou melhor o que tinha acontecido, e eu entendi por que ela estava tão preocupada. Na festa da escola, uma mãe branca chamada Bianca mandou o filho Bruno, também branco, fantasiado de escravo para a escola. O garoto usava uma corrente presa ao pescoço e tinha cicatrizes artificiais espalhadas pelo corpo, pintado de preto. Se fosse você, como reagiria e responderia a Rafaela? Esse texto ele foi produzido pela equipe de formadores da EFAP e nós estamos, então, compartilhando com vocês na nossa TPC de hoje. Né? Essa pergunta que fica, se fosse você, como reagiria e responderia à professora Rafaela, que se deparou, então, com esse aluno que veio fantasiado de escravo para a escola? Né? Será que nós deveríamos olhar com normalidade um aluno vir fantasiado de escravo na escola? Será que nós deveríamos olhar com naturalidade, vamos usar melhor essa palavra, né? Usar a fantasia de escravo? Pode passar, Dulce, por favor. E aí nós temos uma pergunta, nós colocamos aqui então uma reflexão sobre essa ideia de se fantasiar, né, se vestir de negro, no caso aqui de escravo, que foi o que aconteceu com essa criança, né? É claro que a criança não se fantasia sozinha. Está muito atrasado para mim aqui, eu vou pegando o PPT, vou seguindo o meu aqui. Qual o problema com o uso do blackface? Né? Essa prática, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, o blackface é uma prática muito antiga, ela se popularizou muito nos Estados Unidos, né, no século XIX ainda, quando atores ficaram famosos, né, fazendo peças, né, fazendo apresentações onde eles se caracterizavam de negro, né? Eles pintavam o rosto com uma tinta preta, só que era uma caracterização muito, assim, fora, né? Eles pintavam os olhos muitas vezes de branco, né? E a boca um vermelho vivo, né? Como nós temos essa representação de 1830, né? Que foi retirada do site GL10, vocês podem conferir, né? E ao lado uma representação de 2015, né? Tem a fonte aí, depois se vocês quiserem acompanhar essa repercussão da Unesp de Araraquara, vocês podem acompanhar. Quer dizer, será que naturalizar essa ideia, né, de, no caso dos atores, que na época era preferível um ator branco, né, se fantasiar de negro, do que você colocar um negro para representar um papel, né? Será que hoje em dia, né, você utilizar essa ideia, como no caso dessa foto de 2015, né, será que essa ideia de popularizar, de colocar da pessoa branca, se travestir de negro, né, e sempre com características onde você coloca lábios, olhos, né, outras partes que figuram como muitas vezes deboche, né? Se a gente naturalizar o olhar diante dessas realidades, se isso não for racismo, né, pessoal, acho que cabe aí uma reflexão
muito importante, né? Se nós então olharmos e já ensinarmos as crianças que elas podem se vestir de escravo, isso é só uma fantasia, né? Quer dizer, e não conseguimos mostrar que de fato o que houve nessa época, nesse período, foi algo que marcou negativamente o nosso país, né? E que nós precisamos reparar tudo isso que aconteceu, né? Nós temos então que mudar alguns conceitos na nossa educação, né? Vamos passar então, por favor, Então, para nós pensarmos um pouco mais nesse assunto. Vamos ver. Né? Imagine que você esteja andando por alguns lugares e coloca o pescoço para dentro desses espaços. Então, aqui a gente vai usar da empatia. Qual que é a ideia? A gente se colocar, de fato, no lugar, né, das pessoas que vivem essa realidade, não é? Então, quer dizer que foi o caso aqui do nosso estudo de caso, onde a professora que recebe a mensagem da professora Rafaela, ela diz no início do texto, do caso, do estudo de caso, que ela não vivencia essa realidade, mas nesse momento ela precisou usar da empatia, colocar-se no lugar da professora Rafaela que experimentou isso, né? Lembre-se de seu percurso na educação básica, desde os anos iniciais até o final do ensino médio. Você se lembra de seus professores? Né? A maioria deles era de pessoas brancas ou negras? E quem eram as pessoas negras de que você se recorda? Vamos voltar lá nos nossos anos iniciais, lá no nosso ensino médio, né? Nós temos professores muito novos aqui no nosso grupo, mas nós temos professores que vivenciam aí épocas diferentes. Então, vamos pensar cada um na sua realidade, né? Onde estavam, né? Se a gente falar de indígenas, então, é lógico que a nossa região, né? Nós não temos tantos indígenas em nossa região, mas, então, por isso que a gente fala mais aqui dos negros, né? Mas qual era a função, né? Qual era o trabalho, né, que essas pessoas desenvolviam dentro das nossas escolas, né? Pensando em escolas particulares, professores que dão aula, ou que já deram aula em escolas particulares, ou que estudaram em escolas particulares, né? Olhe para dentro das salas e conte quantos alunos negros ou negras existem, né? Aproveite e conte quantos professores são negros e quantos estão varrendo o chão. Pode passar, Dulce, por favor. Agora pense em quando você frequentou a faculdade, né? Naquele ambiente de todos os professores, quantos são negros? Lá na sua faculdade, seja ela uma faculdade particular, uma faculdade pública, né? E quantos são alunos negros, não é? Ou indígenas, né? Dependendo da faculdade, a região que você frequentou. E os funcionários do administrativo dessa faculdade, né? E os funcionários da limpeza e da segurança? Em seu ambiente de trabalho, né? Trazendo para a sua realidade hoje, né? Você vê mais pessoas brancas ou negras? E quais as funções e cargos que elas ocupam? Pode passar, Dulce? E lá em casa, né? Na nossa casa, quando a gente liga a TV, os programas que nós assistimos, né? Quantos são os apresentadores, jornalistas, âncoras de jornal, artistas em estado de estrelato são negros, né? Onde as crianças negras se veem representadas? É importante a gente pensar, a Claudinha falou muito dessa questão da representatividade, né? Onde estão as pessoas para que as crianças possam olhar e se sentir representadas nessa questão diante dos programas de TV? E em seu cotidiano, em suas vivências, quem são as pessoas que ocupam lugares de destaque de liderança, né? Essas questões, elas estão também num link no site do GLE10. Souza, né, é a referência, está aqui na nossa referência no final do PPT, vocês podem consultar. É um material muito interessante, eu aconselho que vocês
leiam o texto todo na íntegra, vale muito a pena, tá bom? Pode passar, Dulce, por favor. Não sei se foi, eu estou olhando para o meu PPT agora. Desculpa, pessoal, aqui está com delay aqui, então... Todas essas reflexões, né, são provocações, sim. Nós somos professores de ciências humanas, né? Eu sou PCNP de filosofia, a gente tem que se provocar o tempo todo para a gente pensar, a gente refletir a realidade que nós vivenciamos, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, né? E ainda, para ampliar os nossos olhares, a gente faz uma sugestão aqui para vocês, né? De um vídeo da pensadora, escritora, ativista, feminista, nigeriana, né? A Chimamanda Adichie, né? Que é O Perigo de uma História Única. É um vídeo do TED que ela fez, vale muito a pena. A Ana Cláudia falou dessa questão da história única, então vale muito a pena vocês assistirem. Nós fizemos aqui um bit.ly para facilitar o acesso, colocamos um QR Code e recomendamos fortemente que vocês assistam oportunamente. Nós não colocamos na TPC por uma questão de tempo, ele é um vídeo de 19, 20 minutos, e ele ia ficar travando. E nós gostaríamos que vocês assistissem, porque vale muito a pena a perspectiva que a Chimamanda traz para vocês dessa questão. Tá? Recomendamos sim que vocês acompanhem. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Rosemary, você abriu o microfone, você gostaria de falar alguma coisa? Desligou. Tudo bem. Vocês me ouvem? Sim. É eu, Elitiano. Oi, Carlos. É para voltar aí o QR Code. Você volta o QR Code, por favor? Deve Obrigado, estar chegando já aí. Por nada. Pessoal, nós vamos colocar no grupo também, tá? Essa referência. Podem ficar tranquilos. A gente vai mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Maria Fernanda está com a mão levantada. Oi, Mafê. Oi. Oi. Tudo bom? Tá me ouvindo? Sim. Pode falar, Mafê. Estamos ouvindo. É Maria Fernanda aqui do Balardim. Oi. Pode falar. Assim, é muito bom, né, ver essa questão do herê. Eu acho que eu, como uma aluna, presenciei uma educação cheia de silêncios, onde essa temática basicamente não era discutida. Sim, pode falar. É Maria Fernanda aqui do Balardim. É que eu estou ouvindo com delay aqui, pessoal. Peraí que tá doido o negócio aqui. E eu, na pós-graduação, comecei a estudar essa temática, né? E durante a universidade, eu via dois lados dessa temática. A questão da falsa democracia racial, né, do Gilberto Freire, e a questão da escravidão enquanto uma potência destruidora de uma cultura. E quando eu comecei a estudar, eu trabalho na pós, a questão das escolas de samba, eu comecei a entender que há um outro caminho para isso, né? Um historiador que eu gosto muito, Luiz Antônio Simas, ele trabalha com a perspectiva da fresta, né? A escravidão, ela foi de uma crueldade gigantesca e ela tentou um epistemicídio e não conseguiu. E acho que a cultura africana, afro-brasileira, está aí para mostrar que esse epistemicídio não funcionou. E eu sinto que durante muito tempo a gente só trabalhou a questão da África, a questão racial, sempre partindo do pressuposto da escravidão. E aqui no Balardim a gente está tentando trabalhar com o herê além da questão da escravidão, né? Como a África era antes da chegada dos europeus, né? Essa fala que virou um livrinho também da Chimamanda, o perigo da história única mostra como a construção de uma ideia de africanidade, de África, permeou o nosso imaginário, né? Colocando, enquanto os europeus salvaram os africanos,
E não é isso, a gente vê toda uma organização social antes da chegada dos europeus, a gente vê toda uma organização de tecnologia, e aqui no Balardinho a gente está tentando trabalhar esse olhar para a África e para os africanos e para os afro-brasileiros. O que além da escravidão a gente pode discutir, né? Como esses indivíduos construíram conhecimento, como eles brilham fora do carnaval, fora do esporte, e inclusive tentar fazer um resgate patrimonial da nossa própria cidade, né? Onde está a negritude da nossa cidade? Onde estão as pessoas que ajudaram a construir Sertãozinho e que muitas vezes não aparecem homenageadas em inúmeros lugares? Então, acho que olhar a questão da educação étnico-racial dentro dessa nova perspectiva, é claro que falando da escravidão, de como ela tentou ser devastadora, mas pautando na vida desse africano, desse afro-brasileiro e na vida dessa cultura que continua existindo. Então, acho que esse é um caminho e aqui a gente está tentando ir por ele. Ótimo, Mafê, ótimo. Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso mesmo, né? E muito obrigado pela contribuição. Nós gostaríamos, vocês sabem, né? Nós aqui de Ciências Humanas, a gente gostaria de ouvir muito vocês, a contribuição de vocês. Nós sabemos que vocês têm muito a contribuir e acrescentar, ampliar o que nós falamos aqui na TPC. Obrigado mesmo, Mafê. Infelizmente é o nosso tempo, né, Dulce? Nós temos um tempo aqui que acaba né, a gente já está passando do horário, né, então a gente tem que seguir para finalizar. A gente passa a palavra, então, para o nosso diretor do núcleo, né, Heretiano. Por favor, Herê. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? A temática, ela é importantíssima, ela é belíssima, né? Ela tem muitos pontos a ser tratados, muitos pontos a ser desvendados. A contribuição da Maria Fernanda, que maravilha, né? Nós sabemos que as escolas trabalham isso, nós sabemos que as escolas têm essa preocupação de ter desvendado essas informações. Se Deus quiser, em algum momento, nós teremos essas divulgações aqui. Então, assim, eu queria deixar só que a liberdade de expressão não dá carta branca para o preconceito. Nós precisamos ser firmes, ser claros, agir com rigor e promover a empatia. É o que eu preciso deixar hoje para nós. Um grande abraço, passo a palavra. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Tá me ouvindo? Sim? Sim, Camila. Pessoal, bom dia. Eu gostaria só de lembrar, professores, coordenadores, que o prazo de preenchimento do questionário do MTI é até dia 15 de setembro, né? No caso, amanhã. Então, nós temos algumas escolas que ainda não terminaram, não atingiram a porcentagem para que seja feito o diagnóstico da escola em relação à estrutura, né, das tecnologias na escola. Então, eu peço que vocês, quem não preencheu ainda, por favor, preencha, e de forma mais fidedigna possível, porque esse diagnóstico é muito importante para que vocês tracem as estratégias de planejamento, né, para o ano que vem, porque a tecnologia veio para ficar e ela vai ser muito importante para vocês nas aulas, né, já está sendo, mas o ano que vem vai ser muito importante. Então, por favor, não deixem de preencher, tá? Trio gestor, Proatec, professores, todos os professores e os alunos de 6º e 9º e 1º e 3º do ensino médio. Então, incentivem os alunos a preencherem também, porque é muito importante vocês conhecerem que tipo de aluno vocês têm em relação às tecnologias dentro da escola de vocês. Obrigada, passo a palavra. Então, nós vamos já para o finalzinho, né? E os nossos recados, que é a CUCO, né? Que
a prova vai do dia 13 ao dia 17, mas, porém, a gente lembra que dia 17 é num domingo, então seria interessante no dia 15, né, que é na sexta-feira, aproveitar que os alunos estarão conosco e fazer uma força-tarefa, porque os resultados sairão nas 4 áreas e teremos o acesso às provas e ao desempenho. E também lembrar da AP, que começa hoje, vai até o dia 24, né, do terceiro bimestre, e da importância em mobilizar os alunos para realizar essa avaliação, para que a escola possa diagnosticar as habilidades que necessitam ser revistas. E temos o site do núcleo, né, como vocês já sabem, onde vocês poderão encontrar materiais de apoio com acesso mais rápido. A nossa meio de comunicação, que é o grupo do WhatsApp das Ciências Humanas. E a lista de presença e avaliação, que ficará aberta até as 21 horas de hoje e que é muito importante para nós. E a nossa frase final, juntos somos mais fortes, então sempre seremos mais fortes. E contem com o núcleo pedagógico, estamos aqui para auxiliá-los. E tem as referências, né, que serão colocadas, e nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, ótima semana. Obrigado, uma boa semana a todos. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.